Boa noite. Hoje, nessa terça-feira, na Semana Santa, todo dia é santo e sagrado, mas é o dia da proteção através do bem-amado Arcanjo Miguel nesse dia. E também uma preparação do grande homem chamado Jesus de Nazaré, que ofereceu naquele tempo, na Era de Peixes, para todas as pessoas a herança eterna, para que cada um carregasse sobre as suas próprias costas a cruz do Cristo cósmico, o Filho unigênito de Deus Pai e Mãe. Voltando para nós que temos pai e mãe, na grande maioria dos seus próprios filhos querem a herança dos seus próprios pais, ou em vida, ou brigam entre os irmãos. Sempre um irmão recebe uma parte maior da herança e brigam pela herança do pai e da mãe. E voltando para a espiritualidade, é difícil um filho ou uma filha de Deus que queira, pela sua vontade própria, saudável, feliz, com liberdade, de querer a herança eterna, ou carregar sobre os seus próprios ombros a cruz do Cristo cósmico. De 1 milhão de pessoas viventes na Terra, alguém se permite compreender a profundidade de viver na Terra entre os irmãos, esse ensinamento. Porque eu preciso oferecer essas grandiosidades quando a pessoa tem tempo, quando a pessoa está com disposição, quando a pessoa está saudável, feliz, tem compromisso com a sociedade, com as coisas pessoais, e não tem tempo. Quando bate o sofrimento na porta, automaticamente vou precisar de um benzedor, de alguém que me escute, e as coisas de Deus é de graça, e alguém precisa estar à disposição. É quando eu preciso, quando eu quero que alguém me sirva. E hoje, nesse dia, eu quero demonstrar a coragem, a boa vontade de servir as pessoas e olhar só o construtivo, só o divino, só o sagrado, que eles mesmos não compreendem e não enxergam em si. Servir aos homens por barganha, por um valor, ou se vender por um preço bem grande, a servir aqueles que são soberbos e que pela mão, não é pela mão direita, né, senhor? Pela mão esquerda, ou pela sua autoridade, ou pela soberba, ou pela ditadura que os homens do governo usam para achatar a humanidade, quando sobressai da humanidade alguém que tem consciência de entender, de ver e enxergar todos como crianças de Deus, para que eles sejam abençoados e que sejam livres, que saia da canga da escravidão, para ser livres e praticar a própria vida pela liberdade da escolha. E ser livre é poder receber em si o poder do Espírito Santo. Eu digo para ti, homem, para ti, mulher, tu foi batizado, porque não compreenda, tu tens sobre si a bênção do poder do Espírito Santo, tu tens sobre si algo de proteção. Por que tu não enxerga nos outros, agora na Semana Santa, todo dia santo e sagrado, que os outros também têm esses mesmos valores, os mesmos sentimentos de ser abraçados, confortados? E por que você não consegue enxergar dentro da tua própria família esses próprios valores, das próprias diferenças que na própria família tem o karma ou o dharma? Eu tenho dentro da minha compreensão que existe pessoas tão grandes, tão caras, que eu vejo na compreensão, que me ajudam a trilhar esse caminho nesse tempo deste ano,
na direção, no alinhamento dos planetas. Hoje é um dia único. Nós não estamos mais na rotina da vida, a não ser o próprio trabalho, que todo dia é diferente, e uma compreensão de viver para nos juntar esse dinheiro para passar o mês. E na prática da espiritualidade, em servir as pessoas quando eles têm boa vontade em querer receber algo, tu tem que ter muita força interior e também compaixão, piedade, bondade, para enxergar os valores de cada criatura que ainda não se acham capazes de compreender que são santo e sagrado. Esse dia, terça-feira, quer que tu guarde no teu próprio coração e se permita se auto-perdoar de acreditar em si. O tempo está esgotando como uma punheta da areia, de uma transformação de um tempo dentro do outro tempo. E aqueles que não compreenderem, isso é um chamamento, é uma compreensão de enxergar os valores em cada pessoa. Se auto-perdoe e transforme-se a tua compreensão sobre os valores dos outros e olhe os teus valores, o que é para você viver e você oferecer para os teus mais caros dentro da tua própria vida, e não julgá-los, não questioná-los, e sim servir. E se a pessoa não quer que tu sirva, se afaste, transforme a tua própria vida, se levante e compartilhe a vida com as pessoas que tu atraiu pelo teu próprio coração, pela tua própria consciência, dentro da tua própria vida. Forme uma nova família de pessoas estranhas, mas que falam a mesma língua sobre o poder de Deus, e pela obediência de servir a todos aqueles que ainda não sabem compreender o que é o perdão, o que é ser irmão, pela compreensão do Cristo cósmico através do grande homem chamado Jesus de Nazaré, que deu o próprio sangue para que o poder do perdão fosse oferecido todo santo dia para todos aqueles que compreendem o perdão é zerar tudo e ver aquela pessoa opressora como fosse santo e sagrado. Então, não adianta tu comer peixe na sexta-feira santa se você não sabe perdoar a si mesmo e também perdoar aqueles que são tão caros para ti. Aqueles que fazem a aprovação dentro da tua própria vida, questionando ou te exigindo que este Deus da misericórdia, do Deus vivo nesse sistema solar que nós estamos vivendo, é muito mais difícil aqueles que oferecem quando é pedido do aqueles que estão recebendo, porque não compreendem e não valorizam a própria santidade, a divindade da transformação da terra, na estrela da liberdade, para aqueles que virão e vão honrar e fazer deste lugar grandiosidades. Você lamenta quando vem as pragas que nós vimos há um ano atrás ou 2 anos atrás aí, sobre a morte prematura de muitas pessoas, centenas de milhares, e você sobreviveu. Por que você não compreende o ano passado aí nós recebemos também pelo emocional de todos aqueles que falam, a oração maior que fizeram, falar mal da água e foram sufocados, até perderam a própria vida dentro da própria água, perderam os seus próprios bens dentro da própria água, e ainda não compreenderam que tem que fazer uma mudança psicológica, emocional, sentimento, de valores tão grande tanto quanto é a própria vida. Se essa Semana Santa representa e todo mundo valoriza tanto o grande Mestre Jesus Cristo, e por que então não transforma a tua própria vida dentro desse grande exemplo que todos falam na teoria, mas não praticam?
Por que que então tu, homem, tu, mulher, não comungue com teus próprios filhos, teus próprios pais, e reconheça os erros e os acertos e comece uma nova caminhada de compreensão, de incentivo, para que juntos somos fortes e sozinhos somos vulneráveis aos próprios testes da própria vida, que está à nossa disposição todo santo dia, porque estamos na surpresa o que virá na próxima hora, no mesmo dia ou no alvorecer do próximo. Quero então te oferecer a misericórdia, que não é minha, mas ainda temos à nossa disposição, pela gnose prática. Se auto-perdoe e pare de lamentar a vida, e eu agradeço a superação de todo o santo dia. E também acolha quantas pessoas for necessário, e também não julgue as pessoas que estão andando na rua. A rua é livre para todos, as estradas são livres para todos. Muitas vezes aquele andante, peregrino, é um cara, um homem que te oferece bondade, santidade e não quer tirar teus próprios bens. Às vezes, quando tu pensa que alguém quer tirar teus próprios bens, é tu mesmo que está tirando de si mesmo a oportunidade de receber algo grande tanto quanto tu ainda não recebeste, porque julga as pessoas que simplesmente são livres. Não uso bengalas, que bengalas são coisas que tu se fortalece para achar que tem valor pelas coisas materiais, e às vezes aquele que simplesmente tem só uns trapos sobre o próprio corpo, tem livre, tem amor e está aprendendo o desapego da própria vida, dos bens materiais. Quando chegará o teu dia de viver essa mesma experiência, as pessoas também vão te humilhar. Chama a própria lei para ver se teu sistema está no computador, que tu deve alguma coisa para a própria justiça. Mas a própria justiça é divina e é sagrada, e ninguém passa sem passar por ali para prestar contas dos seus feitos grandes ou pequenos contra aqueles que são santos e sagrados, que estão no nosso meio, para diminuir o teu próprio sofrimento e você vê em si mesmo o próprio reflexo da soberba ou da ignorância ou da superstição, das crenças limitantes que está vivendo, porque tem sobre a tua cabeça 4 paredes como luxo ou lixo, e se sente seguro, por mais que tenha câmera te vigiando como tu fosse um animal e não um ser. Te abençoo dentro da tua própria evolução, porque tenho essa autoridade, vivo isso, pratico isto e ofereço isso por meio nesse santo dia que ainda tenho à minha disposição, e pela mão direita o poder dos 5 e os 4 elementos e mais eu. Formamos os 5 para te abençoar, te consolar, te confortar, e para que o próximo santo dia, até sexta-feira e no domingo da Páscoa, tu possa renascer junto com a representação do Cristo dentro do teu próprio coração, e a tua consciência possa se abrir, te oferecer valores que ainda não recebeste porque você mesmo fechou. A herança do Deus vivo é para poucos que tenham boa vontade e sentimento, porque não se aliste nessa fileira de tão poucos homens de coragem, de bondade e amor por todos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o sangue do Cristo, o amor do Cristo e a verdade deste grande homem te abençoe hoje neste dia. Muito obrigado. Amém.